Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 2 de agosto. Ibovespa agora às 11 horas e 21 minutos registra queda de 0,23%, mas esteve pior no dia. Chegou a se aproximar de novo aqui desse suporte em 55.490 e a média ali na região de 55.221, mas vai reagindo. Aqui a gente pode ver pelo gráfico 60 minutos tentando aqui uma reação, estabelecendo aqui uma certa indefinição nesse momento. Um fechamento aqui acima da máxima da primeira hora de pregão, 56.288, com nova máxima na sequência, amplia a chance do Ibov começar a se recuperar, superar a máxima de ontem, que foi de 56.735, e ir em busca novamente dessa região mais importante de resistência. Petrobras, PETR4, no pregão está em alta de 0,91%, uma excelente recuperação da Petro após uma abertura bem negativa. Ela tinha até uma das possibilidades que eu cheguei a comentar no Invest Mania, uma das possibilidades que abriria aqui de fazer day trade nessa ação, caso fechasse abaixo desse 19,53 e ainda gerasse aqui uma sinalização mais forte de baixa, mas ela não fez isso, ela pelo contrário. Ela conseguiu se recuperar em cima de 19,53, um fundo aqui anterior no G15, e conseguiu inclusive fechar acima do gap de baixa, o que abre possibilidade agora de alguma estratégia aí, gerar uma possibilidade de compra e pelo gráfico de 15 minutos na Petro. Vamos ver como é que vai ser o recuo dessa ação. Se ela congestionasse aqui agora e depois superasse a máxima do dia, seria interessante para fazer essa compra e stop aqui embaixo. Não vejo entrada pela simples superação da máxima da primeira hora de pregão com stop aqui embaixo. Seria mais pelo G15 mesmo a entrada que eu estaria planejando para Petro. Vale 5 no momento com alta de 0,05%, praticamente estável. Também teve uma boa recuperação, a abertura foi bem negativa. Da mesma forma que comentei da Petro, comentei também sobre a Vale para possível entrada pelo G15, falando isso no vídeo chat de abertura do pregão no Invest Mania. Mas ela segue dentro daquela faixa comentada no pregão de ontem, aquela região, vou botar até essa linha aqui um pouco mais larga, 36,21, ela continua precisando aqui, isso aqui é o gráfico de 15, vou colocar o gráfico de 60 minutos, gráfico 60 minutos, colocar aqui as médias de 60, ela continua precisando aqui superar essa região dos R$37, vou botar até uma linha um pouco mais larga em R$37 aqui, R$37, fechar aí acima desses 37,10 seria o valor mais interessante pelo G60, ou fechar aqui abaixo dos R$36,21 no gráfico de 60 minutos e gerar nova mínima. Então, como ela não está fazendo isso, está no meio dessa congestão, não abre muita possibilidade, a não ser comentado até no vídeo chat de abertura, a possibilidade de uma entrada mais agressiva em Vale 5 seria a superação da máxima do primeiro candle aqui do G15, que foi comentado no vídeo chat de abertura. Stop aqui embaixo e projeção desse risco para cima. Neste caso aqui teria dado certo, mas continua sendo uma operação mais agressiva, uma operação na compra de suporte. Testa o suporte, não fecha abaixo do suporte e consegue oscilar acima da máxima desse suporte. Desculpa, desse candle que testou o suporte. Isso seria uma das possibilidades de entrada mais agressiva em cima da região de suporte de indefinição, principalmente vista aqui no gráfico de 60 minutos, essa movimentação lateral do preço da Vale 5. Outro ativo, Rent 3. Rent 3 bem no pregão de hoje, alta de 4,94%, já superou a máxima da primeira hora de pregão, mas ficou ruim de fazer essa entrada pelo tamanho do stop dessa operação. Se compra aqui a ação em 33,26 e coloca o stop em 31 e 32, o volume muito alto também nessa primeira hora de pregão, bota o stop aqui em 31 e 31, risco de 5,9%, o objetivo até ficar aí um pouco abaixo do topo aqui mais alto, que é de 35,21, mas ela está numa região de resistência, é uma região muito forte, ali tem três topos, que começa em 34,24, 34,47, a gente observa que ela não conseguiu superar essa região. É uma região também de topo para o gráfico semanal, até os 35 e 35. Então, uma região complicada de
uma operação com um stop grande e uma região ainda ruim operacionalmente para a Rent 3. O ideal é que ela congestionasse mais próxima aqui dessa região dos R$35, tem 34, perto ali dos 34,50, 35 e 35, para depois gerar um candle de superação. O que ela pode trazer de entrada hoje é pelo gráfico de 15 minutos. Como o pregão está forte, o volume está forte, ela pode trazer alguma operação de day trade pelo gráfico de 15 minutos, que se a gente observar no decorrer do pregão, a gente tende a comentar aí no Invest Mania. O GPA3 vai no mesmo formato ali, uma boa primeira hora de pregão. Mas o stop também ficou longo para comprar essa formação de fundo no G60. E colocando o stop aqui embaixo, 46,65. Uma entrada aqui na superação da máxima da primeira hora, por exemplo, 48,60. Se entre 48,60 coloca o stop da operação abaixo da mínima desse fundo, 46,65, 46,64, preço de gatilho, risco de 4% e o objetivo vai ficar acima dos R$50. O que não seria algo muito interessante. R$50 é um número redondo e tende a ser aí um ponto de resistência para esse ativo, resistência psicológica, o que pode frear uma alta da ação. Então, a alternativa neste caso, que é uma ação que está em tendência de alta, com um cenário gráfico adequado para pensar em ponta compradora, seria utilizar o gráfico também de 15 minutos para uma possível compra aí após uma pequena congestão que ela venha fazer. Por exemplo, aqui no gráfico de 15 minutos, a gente já tem um movimento aqui bem positivo para cima. O pregão abriu aqui neste candle, a mínima do dia está aqui, máxima aqui nesse ponto. Passando aqui uns 4 candles, já tem 2 aqui, se ficar mais uns 2 candles aqui de lado e depois superar essa máxima aqui, não recuar muito, superar a máxima, abre chance de compra, stop abaixo da mínima desse pequeno recuo. Então fazer uma operação de day trade aí curta na o GPA3, tentando aproveitar o pregão positivo, o pregão que traz um sinal de controle da situação por parte dos compradores. GET4, agora falando de dois ativos que geraram sinais negativos no início do pregão. A GET4, que já vinha com um grande movimento de alta, com a característica interessante que é candles ascendentes o tempo inteiro, máxima e mínima superiores à do candle anterior. Então, cada candle vinha fazendo máxima e mínima superiores à do candle anterior. Neste pregão, quando chegou na região importante de resistência dela, na faixa de perto dos 29,50, de 29,10 a 29,50, perdeu a mínima do candle de ontem. Com o candle de baixa no G60, vai tentando se recuperar, já fez nova mínima, está em cima aqui desse suporte dos 28,74, então deu primeira sinalização que ela pode trazer um movimento de correção. Ela começa a reverter essa perspectiva se conseguir fechar aqui acima dos 29,18. A perda desses 28,74 potencializa a chance de ter essa correção dela no gráfico diário em busca ali, por exemplo, de um ponto de suporte na região dos 28,50. Por último, CSMG3. CSMG3 no mesmo formato. A ação também vinha com uma grande movimentação de alta, um grande movimento de alta, sem perder a mínima do candle anterior, e hoje perdeu a mínima do candle anterior. Dos 3 candles anteriores, né? Fechou uma hora de pregão um pouco abaixo dos 49,38 e fez nova mínima, fechou com gap ainda, fez nova mínima, até um sinal mais forte do que foi da GET4. Então a ação agora abre uma possibilidade de uma correção maior em busca ali da média móvel exponencial 13 períodos em torno dos R$48. Depois disso teria um suporte em R$47,15 e mais abaixo o suporte dessa ação ficando em 46,47. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.